Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada irmão e cada irmã que está conosco nessa live. Vamos estar agora com o pastor Carlos Cardoso. Eu creio que essa live vai ser bênção em sua vida. Vamos falar sobre tudo que está acontecendo agora. Sinais que nos mostram que o tempo está acabando para nós aqui na Terra. Tudo está se alinhando para que o nosso tempo, o nosso dia maravilhoso chegue. Você que é filho de Deus, filha de Deus, esteja concentrada nessa live, porque eu creio serás muito abençoado, tá? Nos acompanha até ao final, porque essa live vai abençoar muito a sua vida. Estaremos aqui bem menos de uma hora. Não vamos fazer uma hora nessa live, mas cada minuto vai ser muito importante. E eu peço a quem está assistindo essa live, seja que está acompanhando agora ou vai acompanhar depois, não esqueças de deixar like, porque o seu like nos ajuda muito. O seu like ajuda muito esse canal e ajuda muito nossos vídeos. Se nós conseguirmos alertar, mesmo que for 10 pessoas, 20 pessoas, e ganhar uma alma para Jesus Cristo, eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida, tá? Obrigado a todos que estão conosco nessa live. Graça e paz, abençoados de Deus. Glória a Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Carlos Cardoso. Paz do Senhor, pastor Belísio. Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, pastor está conosco aqui, hein? Lembrou de nós, graças a Deus, hein? Nós é que agradecemos para o pastor aceitar o nosso convite. Glória O senhor a é Deus. muito amado aqui no nosso canal. Nós amamos muito o pastor. Amém. É uma honra, uma alegria Amém, pastor. estar aqui com você e com todo o povo que lhe acompanha aí. É bênção demais. Amém. Obrigado, Glória a pastor. Deus. Glória a Deus. Povo maravilhoso, estão conosco aqui. Pastor, nós queremos saber certos pontos e tenho recebido muitas perguntas. Estou vendo o pastor está falando muito sobre esses assuntos e também vamos falar de alguns assuntos da atualidade que mostra que realmente o tempo está no fim. Eu vi aí, pastor, estava falando sobre assuntos que é ligado um país do dragão, que nesse momento está controlando o sistema, principalmente do país deles, limitando até os jogos das crianças, tá? A criança tem limite do tempo que deve jogar, só tem limite do tempo que tem que usar celular. Nota-se que no Brasil, nesse momento, já temos novos decretos que primeiro estávamos pensando que era brincadeira, mas já acabou de chegar no Brasil. Nota-se que Israel passa por um momento difícil, não que se achava antes, está na linha vermelha, que posso dizer, nesse momento. Nota-se Afeganistão, estamos a ver Estados Unidos também, Europa. Então, todas essas áreas temos problemas sérios. Que tópicos o pastor terá para possamos continuar a todos os sinais que estamos a notar ao redor do mundo? Eu costumo dizer, pastor Belísio, eu até estava conversando com um amigo meu, empresário, no domingo, fazia muito tempo que eu não falava com ele, empresário do Espírito Santo, e ele comentou comigo, né, que estava acompanhando algumas coisas de longe e estava meio perdido. E eu comecei a conversar com ele, né, mostrando a realidade, e ele está sentindo isso, né, que ele trabalha com cidadania italiana e ele libera um passaporte vermelho. E o que eu comentei com ele, que chamou a atenção até dele, eu falei, eles não estão escondendo mais nada do que vai acontecer. Então, hoje está escancarado, né? Está escancarado e eles estão aí deixando muito às claras, e tão às claras, pastor Belício, que o povo não quer acreditar no que está acontecendo e o que vai acontecer. Né? A gente está aí diante, por exemplo, os Estados Unidos deixou 80 bilhões de armamento para uma célula que vai já está se exibindo, né, com os tanques, com os helicópteros, com as armas.
E, na minha visão, eu até estou convidando, eu não sei se o senhor já leu esse livro, é de uma repórter, Os Donos do Mundo, Cristina Marti Gimenez, né? Ela fala do grupo Bilderberg e ela fala sobre toda a logística dos donos do mundo. E aqui fala, né, do Albert Pike, que é o pai da maçonaria, que deixou regida a primeira, segunda e terceira G mundial, né? A primeira tinha um propósito de transformar a Rússia num país comunista, como um império do comunismo. A segunda G mundial teve o propósito, segundo Albert Pike, deixou escrito para os seguidores do iluminismo, Illuminati, que daí vem várias ramificações também de sociedades secretas. Aí vem a segunda G, que tinha o propósito de colocar Israel, né, novamente como um Estado e transformar a população mundial dentro de um sistema socialista, comunista, escrava e controlada. E Albert Pike, que o que eu estou citando aqui é algo que tem documentos, tem veracidade, né? Não é algo assim que eu estou falando sobre teoria, eu estou falando algo que é real. Ele deixou registrada a terceira G mundial, que desencadearia essa terceira G mundial através do Oriente Médio. Então, a gente vê que está havendo um alinhamento entre a Rússia, o país Xing Ling, né? O país de bandeira vermelha, e está havendo uma aproximação entre Irã, Iraque, Síria, Afeganistão, Turquia, que são os países da guerra de Gog e Magog. Então, nós estamos vendo, né, um descortinar aí muito forte, e a probabilidade de tudo que está ocorrendo, meu irmão, agora, quando a gente analisa isso de grosso modo, como pode um governo poderoso como os Estados Unidos, e você não precisa ser leigo para raciocinar um pouco, como é que pode uma nação tão poderosa tirar o exército e deixar 80 bilhões de armas? Ele deixou todo esse armamento para um extermínio global, né? Ele deu as armas de graça para os inimigos que destruíram a América dia 11 de setembro. E dentro desse livro, hoje na live à noite eu também vou falar um pouco sobre isso, existe, pastor Belísio, a ideia, né, desse mundo controlado. E é bom nós entendermos, né, que quem coordena toda essa situação são poucas cabeças que querem o controle do mundo. Esse povo não quer mais dinheiro porque eles têm o dinheiro do mundo. Eles querem o controle total e absoluto de toda a população da Terra. E nós só encontramos resposta para isso em Apocalipse 13. O sistema da besta está sendo implantado. Certo. Né? Então, agora, você vê que dentro desse projeto globalista, eles não querem mais nenhum país patriota e nacionalista. Então, o patriotismo e o nacionalismo americano foi na lona com a entrega de Biden desse armamento para os inimigos. E respeitando ainda eles. E veja que houve um fato que eu vi no jornal que é muito bizarro até, que o líder dessa célula que dominou o Afeganistão, ele marcou o Biden com emojis, né? Meio que agradecendo pelo que ele fez pelo país e deixar todo aquele armamento. Então, você está vendo, e aí eles diziam que Donald Trump era um genocida, diziam que Donald Trump era antidemocrático. Agora, imagine, você está dando 80 bilhões de arma na mão de pessoas que têm sangue no olho para matar. Complicado isso. Isso não é? Triste, Ele deixou lá para eles fazer o extermínio que eles quiserem, a bagunça que eles quiserem. E isso é só o que foi nos passado, né? E aí você vê,
Os Estados Unidos gastou 2 trilhões de dólares em 10 anos, em 20 anos lá naquela região e saiu, na minha visão e na visão de muita gente que está estudando isso, como uma derrota sem precedente, porque é a quebra do nacionalismo. É a quebra do nacionalismo, a quebra do patriotismo, que eles não querem mais que o americano pense, né? Porque o americano, como brasileiro, ainda tem muito patriotismo, ama a bandeira. Né? É normal nos Estados Unidos você ir na casa, ver nas casas das pessoas lá bandeiras americanas. As pessoas eles gostam de expressar o amor à bandeira. O exército americano, a lealdade à bandeira, a lealdade à nação, era uma honra, né, para um soldado americano morrer pelos Estados Unidos. E isso está caindo por terra. Como, né, o Brasil está nesse ataque aí por também ser um país patriota e nacionalista. Então a gente vê que Biden só está obedecendo a agenda que é totalmente contra, né? É verdade. É totalmente contra. E a realidade do que está acontecendo lá, pastor Belísio, ela é uma só. E John Biden ele não vai aguentar. Não vai. E a vice dele vai ser a primeira presidenta mulher. E ele já expressou 2 vezes, ele chamando de presidente, né? Isso. Erradamente, mas eu acho que ele sabia mesmo. Ele sabe. E ela é totalmente alinhada ao governo Xing Ling, né? Meu Deus. Então você vê que é toda uma... Eu acompanho a revista The Economist e você vê que a revista The Economist do ano passado, 2020, 2021, destaca a China como a nova potência mundial. O país Xing Ling, né? Não pode falar esse nome. Então, ele já destaca o país de bandeira vermelha como a próxima potência mundial. Eles compraram Hollywood, o YouTube, por exemplo, agora, você vê que os comerciais do YouTube tá totalmente ligado à Ásia, indianos, músicas indianas. É verdade. E o TikTok virou febre. Então, todo esse conceito da cultura Xing Ling, ela vai sendo colocada no mundo. Então, hoje, pastor Beleza, isso é muito interessante a gente falar aqui. Por exemplo, hoje a nossa cultura ela é americanizada. E a gente tem até que cuidar na escatologia americanizada. Tem muitos pastores que são críticos, dependendo da vertente do que você prega sobre essa escatologia americanizada. Mas, por exemplo, moda, carro, entretenimento, tudo é americano, né? Música. Então, até o gospel, por exemplo, aqui no Brasil, pastor Belísio, essa indústria gospel, pastores popstar, cantores popstar, essa cultura de estrelato no altar é uma cultura americana. A cultura do pentecostal, do neopentecostalismo, da teologia da prosperidade, teologia americana. E a cultura americana é uma cultura que está enraizada no mundo. E é uma cultura que prega liberdade, conquista, domínio, poder. Aí a gente vê, por exemplo, o Homem-Aranha. Você nunca viu o Homem-Aranha perder, mas a cor do Homem-Aranha é a cor da bandeira americana. Pica-pau, né? Pica-pau, cor da bandeira americana. Sempre se dá bem em tudo. Você tem Capitão América, Super-Homem, Mulher Maravilha. Você vê impregnado essa cultura americana dos super-heróis são americanos. Quem vai salvar o mundo são os americanos. A gente sempre... Por quê? Porque isso é aquela questão de uma programação mental. E agora, dentro desse novo sistema, pastor Belísio, de controle mundial, a nova cultura mundial, ela é a cultura do país da bandeira vermelha. E isso eu falo desde 2018, quando o crédito social Xing Ling, lá do país de bandeira vermelha, surgiu, o controle social,
a tiragem de todos os crucifixos e templos cristãos, a proibição de adoração a qualquer Deus, né, a não ser o dono, né, o líder máximo do país, a cultura de controle, câmeras de reconhecimento facial, que em 2018 era mais de 160 milhões, hoje são mais de 400 milhões de câmeras de reconhecimento facial. Até se a pessoa atravessar a rua fora da faixa, ela perde ponto do crédito social. Então, assim, o controle do país da bandeira vermelha é o controle que será propagado no mundo. E é muito simples entender isso, pastor Belísio. É assim, ó, se nós conseguimos dominar 1 bilhão de pessoas, nós vamos conseguir dominar todo o planeta. E lá... Veja que essa semana o senhor falou que eu fiz a live aí. As crianças só podem jogar videogame 3 horas por semana. Por semana. Por semana. A pessoa só pode ficar online no máximo 6 horas, ainda se estiver a trabalho. Agora, se ela estiver entretida, eles desligam a internet do celular. E como pregar, por exemplo, nós já fizemos live, se você só tem 6 horas, né? 6 horas. Por semana. Isso. Então não tem como... Jesus, nem tem como pregar. Aliás, já soubemos que pregações na internet já impediram. Então, é assim, ó, por exemplo, se o pastor Belísio é um cidadão xing-ling lá do país de bandeira vermelha, e o senhor fala assim, Xi Jinping é um tirano, a sua internet é desligada na hora, a sua pontuação você perde e você é proibido de viajar da sua cidade. Você fica isolado na sua cidade. Meu Deus. Isso se você não for preso, porque isso é ditadura, né? Praticamente o sistema do anticristo mesmo. Aí você vê que isso já está enraizado em vários países, pastor, como está minando os Estados Unidos, e isso já está no Brasil desde do império aí da bandeira vermelha. A raiz de toda essa cultura já está aqui. Quem é que quer o domínio total da população? É os governantes, governadores, prefeitos, deputados, senadores. Como é totalmente inconstitucional, o que está acontecendo em várias cidades que já estão pedindo passaporte para entrar em mercado, para entrar em ônibus. Antes de avançar aí, pastor, eu queria primeiro colocar o vídeo sobre esse ponto que o pastor está tocando, tá? Porque estamos a chegar já nesse tempo aqui no Brasil. Santana, muito obrigado por apoiar esse canal com chat especial. Deus abençoe muito a sua vida. E eu queria pedir a todos que estão a nos acompanhar agora, deixem um like, porque vossos likes fazem diferença realmente nos nossos vídeos. Ajudam com vossos likes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Eu vi muita gente deixar um like. Que Deus abençoe muito a sua vida, que deixou like nesse vídeo. Pastor, tem dois vídeos que eu queria que a gente analisasse. O pastor tocou no assunto do Afeganistão e no assunto que está acontecendo já no Brasil nesse momento. Tocou no assunto do país do dragão. Mas antes de vir no assunto daqui, de ver o vídeo daqui, o assunto do Afeganistão, que ficaram com muitas armas, já estão exibindo, e nós vimos a primeira coisa, tá? Não vou poder colocar aquele vídeo, eu acho que não preparei aqui, não quero me arriscar a procurar agora. Coloquei no vídeo de ontem. A primeira palavra do líder deles, quando começaram a primeira palavra da reunião, ele disse assim, que vão fazer com que o mundo se torne um mundo muçulmano. Quer dizer, vão fazer o possível para fazer desaparecer a história do cristianismo. Eu estou a ver uma estratégia satânica que está vindo para frente, que mostra que realmente eles vão trabalhar no sentido de tentar frear o cristianismo, perseguir o cristianismo, e atentados vão voltar em massa. E será que o pastor viu aquele vídeo onde o homem falava, o líder disse que vão fazer com que o Islã se torne maior no mundo inteiro? Hoje eles têm
eles têm esse princípio de duas formas. Uma porque não existe controle de natalidade, né? Lá, então, eles se proliferam. Aí existe essa questão da migração. Aí a Europa, ela é quase hoje 50% islâmica. Existem locais na Europa que dá os horários de orar para Meca, eles se prostram no meio da rua. Os muçulmanos se prostram, viram para Meca e oram, né, para lá. Então, quando você olha para essa situação, você vê que eles estão enraizados. Por exemplo, o Lula deu aqui no Rio Grande do Sul uma área gigantesca para eles, e a maior colônia de muçulmanos do Brasil está no Rio Grande do Sul, e existe as mesquitas deles, né, e também Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, eles já estão enraizados, né, Jesus. E a gente vê que o projeto deles é caos, né? É caos, eles não vêm com paz, eles vêm pelo caos. E a gente vê que por trás de tudo isso é como eu falei, né? Eu acredito que por exemplo, Israel está em conflito com o Irã. O Irã está para inaugurar, segundo Israel, uma bomba atômica. Falta alguns dias apenas para inaugurar. Isso. Aí você vê, o Benny Gantz, que é o líder lá do exército, está querendo tomar alguma ação. Alguns dizem que quem está por trás de toda essa situação no Afeganistão é o Irã, que financiou tudo isso para chegar no ponto que está. Então você vê que eles estão todos alinhados. Mas com todas essas armas, já temos ideia como é que podem atacar Israel? Já estamos a ver que o cenário está se preparando para o Gog e Magog. Então, assim, certo. Eu acredito que toda essa manifestação islâmica, né, que segundo eles é a Guerra Santa, é para desencadear a Terceira Guerra Mundial e um desequilíbrio mundial. Eu, biblicamente, agora, quando a gente olha para a Bíblia, pastor Belício, eu acredito o seguinte: em pouco tempo, eles vão querer estabelecer uma paz mundial, então vai começar muito caos agora, né? E você vê que, por exemplo, o Brasil, essa semana nós tivemos 3 cidades com megas assaltos a banco, que são dignos de atentado terrorista, como aconteceu em Piracicaba, com um monte de bomba, drone. Alguns estão dizendo que eles foram treinados por células terroristas aqui da América Latina, que existe uma ligação profunda, né, do narcotráfico. Você vê que está havendo um desequilíbrio nessa questão. Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo do Brasil, né? O Brasil, a polícia não pode subir no morro, no Rio de Janeiro. E quem é que proibiu a polícia de fazer a ação no morro? O Supremo Tribunal. Então, quando você olha de longe por trás de tudo isso, né, dentro de uma ótica bíblica e apocalíptica, é sempre a caos pela ordem, né? Só que dentro dessa visão, e quem estuda sobre todo esse assunto profético, o desencadear de Gog e Magog ou de uma terceira Guerra mundial traria um grande desequilíbrio diante do que nós já estamos vivendo agora. Foi em Araçatuba, né? Eu não sei se eu falei Araçatuba, mas foi Araçatuba o assalto. Então veja o que está acontecendo, pastor Belício. Eu vejo que esse desequilíbrio no Oriente Médio vai chegar num ponto que eles vão clamar pela paz. Surge o cavaleiro do cavalo branco, que é Apocalipse 6, 1 e 2. Nesse momento a igreja estará na glória. Então, isso aí, pastor. Eu ia perguntar de novo aí, pastor. Pastor, estou recebendo mensagens até no Telegram dos irmãos. Uma irmã até me perguntou, fez uma mensagem, até vídeos, tá? De muitos servos dizendo que já estamos na grande tribulação, a gente não está sabendo. Muitos estão fugindo a marca da besta, estão dizendo que isso não é marca da besta, isso não é, vocês não conseguem enxergar que isso já é a marca. Então, quer dizer, eu li a mensagem, a pessoa tinha defesas fortes
E se você não for forte, ou você não tem algum pequeno conhecimento, você vai dizer realmente essa pessoa tem razão, isso é a marca da besta, e nós estamos na grande tribulação. Pastor, antes do homem de Deus responder-nos em poucas palavras, comprovar que não estamos na grande tribulação ainda, vou colocar ainda o vídeo que mostra no Brasil, nesse momento, em alguns lugares, já estão a obrigar, tá? A comprovação da caneta, todos nós sabemos, a caneta tem que mostrar, tem que comprovar para entrar nesses lugares, tá? Já está acontecendo no Brasil, nesse momento. Bom, depois de ver o vídeo, pastor, não esqueça a nossa pergunta, e pastor vai comentar também sobre este vídeo, homem de Deus. Tá bom. Obrigado, pastor. Ao vivo com a gente, diretamente de Guarulhos. Nós sabemos muito bem que o passaporte da vacina está valendo na cidade de Guarulhos. Começou a valer ontem. Aqui em São Paulo, da mesma forma, só que são regras diferentes, regras distintas. Aqui em São Paulo, capital, a exigência do passaporte ela só existe para eventos com mais de 500 pessoas. Agora, lá em Guarulhos, para você entrar na padaria, entrar no bar, no restaurante, você tem que provar que está vacinado. Ali, a exigência é muito mais rígida. Josino, como é que tem sido o funcionamento? Você já viu alguma mudança aí nesse estabelecimento em que você está em frente? Me parece ser uma padaria, Josino. Já sim, Joel, a gente fala em frente a uma padaria movimentadíssima que fica na região central da cidade de Guarulhos. Todo mundo que passa por aqui, olha só, esse rapaz está entrando agora, a temperatura dele foi aferida e ele precisa comprovar que tomou pelo menos a primeira dose da vacina. Como que ele faz isso? Ele mostra ou o cartão vacinal ou uma foto do cartão. Quando a gente toma vacina, a gente recebe esse cartão aqui no estado de São Paulo. Bom, está com eco mesmo. Não sei como é que aconteceu. Não sei se é alguma coisa que eu mexi aqui. Mas estão me ouvindo bem agora? Estão me ouvindo bem? Glória a Jesus Cristo. O vídeo está com eco, não sei por quê. O vídeo está com eco. Não sei por que está com eco. Mas deu para ouvir, deu para entender o que estão dizendo? Deu para entender. E eles dizem que aqui no São Paulo, no local de mais de 500 pessoas, você mostra comprovante. Mas no Guarulhos, você mostra comprovante da caneta em qualquer lugar de comércio. Mas depois, no fim... Por que esse eco? Estou a ouvir eco. Pastor, está usando o microfone? Tô usando o microfone. Mas eu acredito que não é. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Glória Cristo a Deus. vive para sempre. Aleluia. Deixa eu repetir aqui. Glória agora. a Cristo. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Será que está me ouvindo aí? Todos estão ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem aqui, pastor. Para mim está normal. Amém. Glória. Não sei por... Então, de forma digital, que é pelo site ou pelo aplicativo do Poupa Tempo. Bom, o Josino está ao vivo com a gente diretamente de Guarulhos. Nós sabemos muito bem que o passaporte da vacina está valendo na cidade de Guarulhos. Começou a valer ontem. Aqui em São Paulo, da mesma forma, só que são regras diferentes, regras distintas. Aqui em São Paulo, capital, a exigência do passaporte ela só existe para eventos com mais de 500 pessoas. Agora, lá em Guarulhos, para você entrar na padaria, entrar no bar, no restaurante, você tem que provar que está vacinado. Ali, a exigência é muito mais rígida. Josino, como é que tem sido o funcionamento? Você já viu alguma mudança aí nesse estabelecimento em que você está em frente, que me parece ser uma padaria, Josino? Já sim, Joel, a gente fala em frente a uma padaria movimentadíssima que fica na região central da cidade
de Guarulhos, todo mundo que passa por aqui, olha só, esse rapaz está entrando agora, a temperatura dele foi aferida e ele precisa comprovar que tomou pelo menos a primeira dose da vacina. Como que ele faz isso? Ele mostra ou o cartão vacinal ou uma foto do cartão. Quando a gente toma vacina, a gente recebe esse cartão aqui no estado de São Paulo, ou então de forma digital, que é pelo site ou pelo aplicativo do Poupa Tempo. Aqui na cidade de Guarulhos, diferente de quase todas na região metropolitana de São Paulo, existe a comprovação do passaporte da vacina para a entrada de qualquer estabelecimento comercial. Padaria, bar, restaurante, academia, museu, todos os estabelecimentos precisam pedir a comprovação vacinal dos clientes. Quem vai falar um pouco mais sobre a fiscalização disso tudo é o secretário de Desenvolvimento Urbano, Bruno Gersóssimo. Bruno, bom dia. Muito obrigado por falar ao vivo aqui com a gente na tela da Band. Como que funciona essa fiscalização? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Essa fiscalização, nesse primeiro momento, ela tem um caráter muito mais informativo. Os fiscais estão desde ontem visitando os estabelecimentos comerciais e informando os comerciantes e a população desse novo decreto e dessa nova condição para entrar nos estabelecimentos. Haja visto que o intuito dessa medida é incentivar cada vez mais a vacina, então nós estamos informando nesse primeiro momento e não temos um caráter punitivo, e sim fazer com que as pessoas que não... Cortou o áudio, pastor. Cortou o áudio. Mas deu para entender. O seu áudio está desligado. Muita gente está dizendo que é impossível dizer que a marca da besta não está ainda entre nós. Tá? Tendo isso, está girando no mundo inteiro, ninguém pode dizer que isso é ensaio. Muitos estão dizendo isso. Muitos realmente, eu estou a receber mensagens todos os dias, estão dizendo é impossível isso não seja a marca da besta. E é impossível dizer que Apocalipse 6 ainda não aconteceu. Isso é a prova que Apocalipse capítulo 6 já aconteceu e nós devemos saber, todos nós deveríamos ser os povos, porque já estamos na grande tribulação, juntando tudo que está acontecendo lá em Afeganistão, em Israel, nos Estados Unidos, e essa situação que vamos viver agora no Brasil. Então, muitos acreditam que não tem como dizer que não estamos na grande tribulação. O que o pastor tem a dizer sobre esse tipo de reflexões? Então, olha só, pastor, como eu estava falando, né? O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 é o anticristo. Na minha interpretação, ele já está entre nós, esse líder global, né? A gente não pode afirmar, mas já está entre nós. Então, quando você estuda sobre o assunto, existia um programa, né, de uma guerra sem usar armas. E verdadeiramente o que nós estamos vendo é uma guerra, porque só através do medo eles conseguem controlar as pessoas. Olha só, só através do medo eles conseguem controlar as pessoas. Então veja que a mídia no mundo todo começou a falar só sobre um assunto e expor o mal que esse assunto estava. É como se fosse um fantasma invisível, né? Porque é muito simples, pastor. Ninguém mais morreu de coração, de câncer, de pedra no rim, de acidente de carro. Ninguém mais morreu. Todas as pessoas que entraram em óbito entraram por causa dessa enfermidade. Vamos colocar aí 97% das pessoas que morreram em 2020 e 2021 morreram por causa dessa enfermidade. E agora, pelo pânico e pelo medo, eles conseguem controlar as pessoas. Eles não querem a picada em si. Eles querem o passaporte. Então, eu defendo o seguinte, pastor. Nós estamos vendo, né, como a gente falou na última live, o que eu vejo? Eu vejo os 4 cavaleiros do Apocalipse posicionados, que é o anticristo, guerra, fome e 1/4 da população mundial morta, exterminada por pestes, fome, violência e feras da terra.
Então, esse posicionamento apocalíptico eu consigo ver. E o que nós estamos vivendo hoje não é ainda 5% do que será a tribulação e a grande tribulação. Então, nós estamos vivenciando agora o princípio de dores. Que tudo, a gente tem que ter essa visão, né? Tudo se multiplica e aumenta de uma forma drástica e violenta contra a humanidade. Agora, veja bem, pastor, o que eu entendo os próximos estágios, certo. que eu acredito que vai até 2023. Eles só vão conseguir implantar a marca da besta com o extermínio do dinheiro físico. Certo. Então, por exemplo, o Brasil 2022, até o final de 2022, todo o dinheiro físico é para ser recolhido e só utilizar-se dinheiro digital, moeda digital. E o Brasil é pioneiro no Pix aí, né? Que se tornou já um fenômeno que outros países vão aderir ao mesmo sistema. Então, por que eu estou falando isso? Qual é os próximos estágios? Eu estava no Equador agora esses dias e eu tenho a informação de lá, porque aqui no Brasil eu não achei essa informação, um dono de um hospital falando bem das canetadas, né, como o senhor chama aqui, canetada, falando muito bem, falando das que existem. Só que lá eu recebi a notícia, e é bom o senhor estudar já sobre isso, tem até o nome, eu fiz uma live sobre isso, o nome da picada, com nanotecnologia. Então nós sabemos que já existe grafeno nessas picadas, isso já é para um domínio cerebral. Então é muita questão que as pessoas acham que é conspiratório, mas é uma realidade. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos chegar no nível, pastor Belício, de um passaporte universal, um único passaporte, com uma picada super potente. Por quê? Prestem atenção. Porque as picadas não combatem, por exemplo, a cepa delta. Não combate. Israel está com os hospitais superlotados e em Israel vai se dar um lockdown nacional. Passou ontem no jornal que provavelmente vai se dar um lockdown nacional pelo nível de contágio. E é um dos países mais canetados do mundo, que as pessoas mais tomaram caneta. Estados Unidos, mais de 100 mil casos diários. Então, isso é uma prova. E outra, em Israel, os idosos com as 2 doses são os que mais estão sendo contagiados. Então, isso comprova 2 coisas, pessoal. Primeiro, eles vão criar uma picada e vão avisar a população. Essa picada é uma picada inteligente com nanotecnologia. Essas nanopartículas vão combater o vírus. Primeiro. Segundo, eles vão criar um passaporte único. E eu recebi uma notícia que hoje, que, por exemplo, eu acho que foi no Havaí, uma mulher foi presa porque estava usando um passaporte falso. Então, veja bem, eles vão criar um único passaporte. E aí, dentro desse único passaporte, que isso já é o sonho do Tedros, que é o líder da OMS, eles vão incluir no passaporte sanitário o dinheiro. Que isso já acontece aonde? No país Xing Ling. O QR Code lá de liberação de saúde no país Xing Ling, lá no país de bandeira vermelha, ele está vinculado ao dinheiro. Então, dentro dessa criação de um passaporte universal vinculado à moeda, é onde o teu banco vai estar vinculado a ele, aí sim, ninguém vai poder comprar, vender, negociar se não tiver debaixo desse sistema. Então, hoje, esse exato momento, nós estamos vivendo o maior experimento científico da humanidade. Na minha visão, pastor, esse experimento científico vai dizimar uma multidão de pessoas. Veja que a comprovação científica dos imunizantes é para 2023. Jesus Cristo. As farmacêuticas, para liberar para os governos, fizeram os governos, isso está liberado na internet que eu estou falando aqui. Não é uma ideia de um pastor ou de um pregador, isso está liberado.
todas as farmacêuticas, para dar a picada para o povo, se isentou de toda a responsabilidade. E ainda fez os governos assinar que se der problema e alguém processar a farmacêutica vai processar o governo. Aí o governo liberou para picar no povo, para dar canetada no povo, e também se isentou. Então, o real efeito colateral, como as tromboses, tem uma seguidora minha que está de cama, não consegue andar, trombose na visão e tantas outras que vai surgir, vai vir em fetos que vão nascer. Daqui para frente, todas as mães grávidas que tomaram e crianças e jovens que vão engravidar daqui para frente, veja que tem uma picada que na bula diz que a pessoa não pode ter relações sexuais por 30 dias. Então, tudo está na bula. Quando você estuda o que está por trás de tudo isso, é uma questão genética absurda. Todas elas têm metal pesado, que é totalmente prejudicial à saúde. E aí vem um programa aí mundial de reduzir drasticamente a população. Eu até fiz a brincadeira esses dias com a minha Alexa, aqui em casa, perguntando para ela, né, a população do Brasil em 2025, para a Alexa, e ela falou que a visão de 2025 é 22 milhões de pessoas. Então, o que ela está denunciando? E veja que o dono da Alexa é o dono da Amazon, que é um dos globalistas. Então, existe aí uma programação para um extermínio em massa. E muita gente não quer acreditar. Não quer acreditar. É melhor... Ontem ainda eu estava falando na live, pastor, que é melhor muitas das vezes a pessoa, para ela viver no mundo da fantasia, do que encarar uma realidade muito forte, porque é uma realidade muito forte. Eles programaram a mente para não aceitar essa verdade. E isso vem desde 1930, após a Segunda Guerra Mundial. Toda a questão de codificação, porque o ser humano ele é muito influenciado. E aí veio uma influência cultural, uma influência de mídia, uma influência de religião, uma influência de novelas, uma influência de seriados, uma influência que foi colocando na mente da população mundial essa ideia. Você sabe que o jargão teoria da conspiração foi criado pela própria CIA, porque era uma realidade muito forte para a época, então eles começaram a colocar essa ideia. Isso é teoria, 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 teoria. E hoje o povo, quando recebe uma notícia muito forte, o que o povo diz? Teoria. Por quê? Porque a mente da pessoa já foi provocada, já foi programada a não aceitar o que está acontecendo e muito menos o que vai acontecer. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo a iminência do toque da trombeta, eu consigo enxergar isso por dentro da palavra, e eu consigo ver que o cenário do juízo, ele está pronto. E toda essa programação que está sendo elaborada sobre a humanidade, a gente só encontra resposta no Apocalipse. É por isso que eu sempre ensino os meus seguidores lá no canal a olhar para o mundo através do Apocalipse. Porque quando você olha para o mundo através do Apocalipse, você vê sentido na profecia e você vê que Deus está no controle. Amém. Você vê que a palavra está se cumprindo. Amém. E não tem como escapar. Não tem como escapar. E veja, meus irmãos, que o juízo, por isso que eu não vejo a tribulação, eu vejo um pânico muito grande gerado hoje, mas vai aumentar. Mas, pastor, agora a pergunta é, porque estou Sim. vendo muitos irmãos também estão escrevendo aí no chat. Eu quero pedir para os irmãos usarem palavra codificada quando estão aqui, porque esse vídeo pode ser derrubado depois de terminar. Por isso, quando queremos falar desses assuntos, a gente não fala no início, a gente fala no meio ou quase no fim. Ainda só nos falta 15 minutos para terminar, ou 14, 13 minutos para terminar a live. Não usa a própria palavra VACI, não usa isso, usa outras palavras, porque o que você escreve pode ficar aí
é caminho para derrubar o vídeo depois, tá? Obrigado para irmãos que entenderam. E deixam like nesse vídeo aqui, tá? Não esqueçam, deixam like, porque o seu like libera, vai liberar esse vídeo, e através do seu like podemos encontrar alguém que precisa ouvir essas coisas. Que Deus abençoe a todos. Pastor, a pergunta é, e eu estou vendo muita gente continuar a falar a mesma coisa no chat. Duas perguntas. Eu gostaria que o pastor nos respondesse com toda a simplicidade essas duas perguntas. Será que a caneta é a marca da besta? 2. Será que os irmãos que já levaram a caneta, já tomaram a caneta, nós estamos a ver a iminência? Já. Eu consigo sentir isso também, pastor. Eu falo disso aqui todos os dias. E quem tomou a caneta não será arrebatado? Essas duas perguntas. Então, eu não vejo ainda o que está sendo elaborado como a marca. Eu vejo como uma arma de destruição em massa. Essa é a minha visão. Uma arma de destruição em massa que abre um caminho para um controle mundial. Então, por exemplo, o que está acontecendo em Guarulhos, que o senhor acabou de mostrar aí, Bolsonaro acabou de fazer um discurso, né, sobre negócio de ferrovia. Eu estava ouvindo o discurso dele falando que é totalmente inconstitucional. A Constituição no Brasil, o artigo 5, é a liberdade. A liberdade do cidadão é maior do que a liberdade do todo. E o que eles estão? Eles estão invertendo, né? Que a liberdade do todo deve ser maior do que a do indivíduo. Então é totalmente inconstitucional qualquer prefeito, qualquer governador que fizer e colocar o povo com uma ordem. Você só pode entrar se você tiver. Por exemplo, nós temos Rondonópolis. Eu mostrei domingo na minha live. Cultos. As igrejas. Só pode entrar nas igrejas se tiver a carteira da picada. Sim. Então, o que é hoje a canetada e esse sistema? É uma abertura para como será o controle do anticristo. Agora, vai chegar esse momento que toda essa situação de saúde vai estar ligada à moeda, como eu falei. E aí vem, você só vai poder comprar, vender, negociar se você estiver debaixo desse sistema. Então, nós estamos a passos largos, muito rápido, né? Isso que eu quero dizer, muito rápido para o controle total. E, veja bem, é muito simples a gente enxergar isso. Eles não querem a picada, eles querem o passaporte. Por quê? Porque a picada já foi comprovada que ela não salva e não libera a pessoa de receber o vírus. Eles querem que a pessoa seja dominada e controlada e vigiada 24 horas por dia, 365 dias por ano, e que ela esteja totalmente submissa ao controle que está vindo sobre a humanidade. Então, os próximos estágios, eu não sei se vai ser 2022, se vai ser até o final desse ano, nós veremos uma potente picada com nanotecnologia. Aí sim. E agora, essa pastor? Potente picada com nanotecnologia vai estar ligada a um cartão universal da picada, né? Um cartão universal da picada. E aí sim, então eu não acredito, principalmente porque muitos irmãos tomaram na ignorância essa picada, né? Outros por plena pressão, mas muitos tomaram por ignorância, porque o povo está totalmente alheio ao que nós estamos falando, e cada vez mais o povo está mais distante dessa realidade aqui. E eu não acredito que uma pessoa perca a salvação por ter tomado essa picada. Eu não aconselho ninguém a tomar, mas não acredito que quem já tomou perca, entendeu? Então, nós estamos vendo aí... Aí é que está a pergunta básica, porque, pastor, precisamos ter a consciência e essa responsabilidade. Eu sempre tomo cuidado com isso, porque o pânico mata, primeira coisa. Sim. Só o pânico pode matar. Nós temos que saber, principalmente, eu sempre falo aqui no canal, que a picada não é a marca da besta. E pode ser qualquer outra coisa que eu desconheço. Mas quem tomou não perdeu a salvação. E nós estamos a ver pessoas que tomaram, algumas só lhes fez mal, mas a pessoa não lhes fez mal algum.
algumas pessoas têm a sua fé, dizer que se eu tomar coisas mortíferas, não me farão mal algum. Na sua fé, sentiu, por alguma razão, e tomou a caneta e não lhe fez mal algum. Eu acho que não pode dizer a essa pessoa que você fez mal e você vai no inferno, você perdeu a salvação e você está acabado. Eu acho, não sei Não, se... não tem como, porque assim, isso pode ocorrer após o arrebatamento. Agora, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, então é muito simples entender isso, pastor. Todo mundo peca a todo momento, mas existem pecados que entristecem o Espírito Santo. Então, o que a tua alma vai pedir para você quando você pecar? Isso é automático. Automaticamente você vai se arrepender e vai buscar Deus. E a Bíblia diz, né, que Deus não vai abrir mão daqueles que são dele. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então a gente não pode lançar ninguém no inferno e muito menos anular a salvação de alguém, porque nós não somos Deus. E eu vou além, eu não posso dizer, por exemplo, o traficante acabou de morrer baleado. Tem gente que diz, foi direto para o inferno. Eu jamais posso dizer que aquela pessoa foi direto para o inferno. E os últimos segundos da vida dela? E se naquele momento ela clamou pela misericórdia como um ladrão da cruz e Deus salvou ela? É por isso que eu sempre digo sobre essa questão que no céu nós vamos ter muita surpresa. Que tem pessoas que a gente acha que vai encontrar lá e não vai encontrar, e tem pessoas que nós jamais imaginávamos que estaria lá e vai estar lá. Por quê? Porque a Bíblia diz, isso é bíblico, Romanos 10:13, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Então a gente não pode jamais, isso é um extremismo religioso, de querer julgar e condenar alguém e lançar pessoas no inferno porque tomou uma picada. Agora, uma coisa nós não podemos negar, pastor, certo. E é muito sério, é o sistema da besta que está sendo implantado. Então, isso é uma realidade. O sistema do anticristo está interligado totalmente ao controle totalitário e à carteira da imunização. Por mais que o Brasil não queira hoje, por mais que muitos governadores, né, estão dizendo que não vai obrigar, prefeitos não vão obrigar, os próximos estágios, como a cepa está ficando cada vez mais forte, a imunidade não tem. Nos Estados Unidos já está falando de 5. Canetada. Israel começou a aplicar a 3ª. Então ele sabe que não vai ter, né? E cada vez que a pessoa toma, ela recebe mais veneno na corrente sanguínea, principalmente metal pesado. E, irmãos, por exemplo, no Japão, agora, né, que foi proibido o lote lá, que 2 pessoas morreram e acharam metal pesado, grafeno e tanta coisa na picada. É um país de primeiro mundo, pastor Belício. O Japão é um país de primeiro mundo. E por que o japonês não está tomando? Porque já houve um surto lá, houve picada e morreu muita gente. Então o japonês já tem 2 pés atrás. Agora eles descobriram. Okay. Agora eles descobriram que existe metal pesado dentro da picada. Eliminaram o lote agora que o povo não vai mais. Agora, é um país, eu vou repetir, de primeiro mundo, que tem alta tecnologia, que o povo é mais racional e não é levado na emoção. Agora, imagine o que eles aplicaram num país de terceiro, de quarto mundo. Que tipo de experimento foi para essas regiões? Outra coisa que as pessoas têm que pensar, o Brasil provavelmente vai produzir isso ano que vem. Mas todos têm que entender uma coisa. Todos os imunizantes do planeta Terra saem de um lugar só. Do dragão. Lá do dragão. Por que eles não liberaram os Estados Unidos produzir? Por que eles não liberaram a União Europeia produzir o insumo? Por que eles não liberaram Israel com alta tecnologia produzir os seus insumos? Por que tem que vir de um local só? É porque o que vem desse local e é injetado na pessoa, aí é o que eu falei, isso é uma arma de controle, né? Não só pelo passaporte, mas de dizimar muita gente. Meu irmão, hoje para muitos o que a gente fala parece loucura, mas pastor Belísio,
as pessoas, quando você começa a estudar, como eu estou estudando, esses dias eu estou estudando isso. Quem está por trás de tudo isso é o quarto pilar da maçonaria. É o quarto pilar da maçonaria, que é ligado totalmente eles chamam, né, ao anjo de luz, ao portador de luz, que é Lúcifer. Quem está por trás de tudo isso é Albert Pike, que é o pai da maçonaria. E assim como nós temos a Bíblia e cremos na Bíblia, eles regem e vivem em torno do satanismo, ocultismo. E para muitos, o que parece hoje, isso é teoria, isso. Mas quando você começa a estudar, você vê que o que eles querem é as pedras guia da Geórgia. Eles querem dizimar a população mundial. Então, é um crime o que eles estão fazendo contra a população mundial. As cepas vão ficar cada vez mais fortes. O pânico vai aumentar porque eles viram que o pânico e o medo deu certo. E eles querem, através de tudo isso, controlar. Porque um dos maiores pânicos que o homem, um dos melhores meios de dominar o homem, pastor Belísio, é o medo. É um medo. Se alguém espirra hoje no meio de um monte de gente, o que acontece? Todo mundo fica com medo. Você anda sem máscara na rua, as pessoas começam a botar máscara. Por quê? Porque as pessoas estão com medo. Elas acham que você pode ser um transmissor. E agora, olha o medo que eles estão colocando. Eles estão colocando que quem não toma, pode passar. Aí quem decidir não tomar é isolado. Como eu tenho o caso aqui de uma advogada que declarou para a família que não vai tomar. A família se reuniu e disse: você não vai poder mais visitar a mãe, você não vai mais poder participar da festa de fim de ano, você não vai poder mais visitar a nossa casa. Olha o nível da ignorância. Olha o nível da ignorância. E eu estou falando de uma advogada que não quer tomar. Eu tenho aqui médico, eu tenho psicólogos que não vão tomar. Enfermeiros, né? Agora, é muito mais fácil você seguir o que a multidão está fazendo, né? Então, agora, meu irmão, uma coisa, pastor, é acreditar como eu acredito, o senhor acredita, que não é a marca. Mas nós não podemos negar que isso já é o controle do anticristo, está sendo colocado aos poucos. O controle eu acredito. Sempre falei então isso é o desde o início. controle, com certeza. É um controle mundial sem precedente. Porque e até isso que, já pastor, vem sendo programado há muito tempo. Porque até que, pastor, a marca não mata, a marca não dá doença, a marca não traz perigo na vida física da pessoa. Se isso está trazendo problema na vida física, na saúde, então já não é a marca. Ontem eu falei na live, é isso. Porque aí, a marca traz alegria, a marca faz a pessoa odiar Deus, a marca faz a pessoa se sentir suficiente, autossuficiente. Não precisa de Deus para estar feliz. E o que eu falei ontem na live, eu consigo ver que essa canetada em massa está ligada a Apocalipse 6:8. Que 1/4 da população vai morrer por peste. A ciência não tem noção ainda do efeito colateral. E tem uma comunidade científica de médicos agora, né? Batendo firme, fizeram plebiscito, fizeram baixo-assinado para proibição, para barrar mesmo. Mas você vê que eles não têm voz. Qualquer pessoa que falar contra não tem voz. Não tem voz. Então eles calaram a voz da verdade e agora eles estão dando, né? Estão dando assim uma voz muito grande à ignorância. Aí o pessoal diz: mas a Anvisa liberou. A Anvisa autorizou pela urgência e necessidade que os governos disseram que estava tendo. Mas não existe uma comprovação ainda, porque eles não sabem os efeitos colaterais. Então é muito complicado, né? Só que aí vem o desespero pelo voltar ao normal, o desespero para que as coisas voltem a ser como era. E veja que eles próprios divulgaram que isso nunca mais vai acontecer.
Então, nós estamos com um cenário apocalíptico, pastor, sendo armado diante de nós. Já deu O que horário, né? devemos fazer? Já deu horário. Orar, Deveríamos desligar jejuar. bem agora, meu Deus. Se passar 1 hora, não sei se não tem algo para tirar, senão, se eles derrubarem a live, vai ser tirada toda a live se passar 1 hora, e já passamos. Mas vamos orar que toda a Amém. live não seja tirada. Pelo menos mais uns 5 minutos para despedir aos irmãos. Irmãos, o pastor explicou aqui segundo os estudos que está tendo, tá? Você não precisa ficar em pânico. Eu sempre deixo isso aqui no canal. Eu mostro os dois lados. Um lado, nós temos mais de 50%, se não me engano, mais de 50% dos brasileiros que já pegaram a caneta. Não vou chegar, deixar aberto apenas a posição em que você está lascado. Eu acho que não também, em certa forma. E você que ainda não foi, você tem tempo também para refletir se adianta ou não, tá? E não estamos a mandar alguém a decidir, não estamos a dar uma posição na pessoa. Todos já são adultos, cada um sabe o que pode e o que não pode. E existem muitas interpretações sobre essa situação. O que você precisa é ter calma, convidar o Espírito Santo em sua vida, e ele te orienta no que você vai fazer. Você que já tomou a caneta, não precisa também ficar em pânico. O que você precisa fazer é usar Marcos, capítulo 16, verso 15 em diante, verso 16 em diante, tá? Livro de Marcos, capítulo 16, verso 16 em diante. Se tomares, tá? Beberem coisas que matam, que destroem, mortíferos, não vos farão mal algum. Eu também acredito nesse versículo bíblico. Também acredito. Principalmente quem foi e não sabia, do jeito que o pastor acabou de dizer, eu acredito também no livramento em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso. E quem decidir que não, também está livre da sua decisão. Então, que o pânico não entre em sua vida, não entre em sua vida, preocupação, meu Deus, o que será de mim? Alguns ficam, eu acho que já perdi a salvação. Você não perdeu a salvação. Essa é a hora de você ficar ligado com Deus, porque o fim está chegando. Esses são sinais que nos mostram que o arrebatamento está próximo, tá? Não é o tempo para o pânico. Ninguém perdeu ainda a salvação, mas é o tempo para a preparação, porque o arrebatamento está próximo. Eu consigo ver, como o pastor disse no início, consigo notar que falta segundos, não falta mais minutos nem horas, falta segundos. O que você precisa fazer é se preparar. Pastor, estamos na reta da conclusão. Queríamos 1 hora, mas já passamos. Eu digo a todos os irmãos, o que acontece, pastor? A gente vê uma ignorância no lado do bom sentido da palavra, porque assim, hoje tem pessoas que estão vindo para a luz, para o conhecimento, estudando, né, sobre todo esse sistema, o que está acontecendo. Então é tudo muito novo. Então, naquela euforia do conhecimento, as pessoas têm que tomar muito cuidado, né? A gente tem que ter um equilíbrio em tudo, né? O senhor foi muito feliz no que o senhor falou. A gente não pode criar pânico, mas também não pode deixar de alertar e mostrar, ó, esse é o caminho do anticristo. Está tudo sendo programado. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. E o melhor caminho, né, ontem ainda eu ministrei no canal, está envolvido com a presença de Deus. Que a presença de Deus na nossa vida, ela não gera dúvida, não gera medo, não gera pânico, mas quem está em comunhão com o céu dorme tranquilo, acorda tranquilo, tem uma vida de qualidade, porque a presença de Deus é um conforto, né? A presença de Deus, ela nos dá paz. E uma coisa, todos têm que estar certo. Jesus vai voltar a qualquer momento. Você é adulto, né? Por exemplo, ontem eu mostrei no canal, pastor, só para concluir,
Nos Estados Unidos, o juiz tirou a guarda de uma mãe, de uma filha de uma mãe, porque a mãe não tomou a canetada. Então, ele estava numa audiência, o juiz perguntou para ela, você tomou? Ela falou, não tomei. Então, a guarda da sua filha está com o pai. Até você tomar, você não pode ver a sua filha. Aqui no Brasil, isso é muito complicado, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente dá autoridade ao governo de tirar os filhos dos pais se as crianças não tomar o imunizante. Então, isso é lei. Agora, imagine, eu tenho 3 crianças pequenas na minha casa. Eu vou ter coração de ver meus filhos ir embora? A gente tem que pensar nessas coisas. Né? Eu vou ter coração de ver o conselho tutelar tirar meus filhos da tutela dos meus filhos para outro e ainda vão dar a picada, porque o GAECO e o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil são leis que o governo tem total autonomia. Isso são leis comunistas, com certeza. O governo manda na criança. É como que se a criança não fosse propriedade do pai e da mãe, e sim propriedade do governo. Então, em nome de Jesus, irmãos, a gente precisa estar envolvido com a presença de Deus. Amém. Cheios da presença de Deus. Cheios da graça de Deus para suportar esses dias. Porque quem estiver andando na carne não vai suportar o que está sendo programado. Eu falo sem medo de errar. Carnal não vai suportar e vai se render ao sistema do anticristo. Agora, espiritual, né? Deus vai dar uma direção, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar. Agora, esteja envolvido com a presença de Deus. Esteja cheio da presença de Deus. Esteja com a tua consciência limpa. Que eu tenho dito, pastor Belize, não adianta nada a gente saber de nova ordem, não adianta nada nós saber de conspiração, não adianta nada nós saber o que tem na picada, não adianta se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Amém. Que adianta a gente estar cheio de conhecimento e não estar em comunhão com Deus? Porque tem gente aqui que passa horas estudando isso. Mas não estuda a Bíblia, não tem comunhão com o Espírito. Então vamos, em nome de Jesus, se prostrar diante de Deus, clamar pela misericórdia de Deus, porque os dias são maus e o princípio das dores está aí. As Amém. Dores irão se multiplicar. Amém, pastor? Amém, homem de Deus. Eu coloquei meu canal aqui, vou colocar de novo ali na descrição, para o povo se inscrever lá. Os irmãos que puderem se inscrever. Eu queria até falar disso mesmo. Deus abençoe. Inscrevam-se no canal do pastor Carlos Cardoso, tá? Inscrevam-se lá, que serão também abençoados com as notícias. Ele faz trabalho igual que a gente faz aqui. Eu creio que serás muito abençoado se inscrever-se no canal dele. Eu coloquei na descrição, tá? E deixa like nesse vídeo. Se você deixar like dessa forma, estarás a liberar esse vídeo para que esse vídeo seja bênção para muitas outras pessoas. Mais uma vez, vou deixar essa mensagem. Não condenam quem tomou e você que não vai tomar, ninguém está te dizendo para tomar. Eu vejo até aí, eu vejo no chat, as pessoas ficam se atacando. Não precisam fazer isso. Não significa, se você não tomou, você que está salvo. Aquele que tomou não está salvo. Você está errado se você está pensando assim. Tá? Porque haverá surpresas naquele dia. Haverá realmente surpresas. O que mais nos importa, muito mais acima de tudo, é a nossa salvação. Você precisa preparar a sua alma, a sua vida, se converter de todo o mal. Isso é que tem que te preocupar muito mais nesse momento. Parar de coisas que te afastam de Deus. Tá? As pessoas têm medo de outras coisas, mas coisa que deveria ter muito mais medo, não ter medo. Tá? Se afasta com coisas que podem te fazer perder a salvação. São muitas coisas que parecem pequenas. Tá? Há crentes que vão na balada, há crente fofoqueiro, há crente que odeia os outros, há crente que ofende, há crente que manda piada, há crente que... Então, isso é mais pior. Isso eu te digo, é mais pior do que a caneta, porque isso pode te fazer perder a salvação. Essa é a última mensagem que eu queria deixar para os irmãos que estão se atacar aí, estou vendo aí
no chat, estou notando ataques. E também, antes de terminar essa live, vamos fazer uma oração rápida vamos fazer uma oração rápida para abençoar os irmãos, para que o Eterno possa proteger a vida de cada um e a família de cada um, em nome de Jesus Cristo. E vou deixar também, mais uma vez, uma mensagem. Obrigado àqueles que estão a apoiar a ideia que eu tenho. Eu quero comprar uma bateria para mandar para a igreja em Angola. Eu preciso de um dinheiro. Quem puder me ajudar com Pix, com chat especial, com depósito, aí na minha conta, na descrição, eu creio que Deus vai lhe abençoar muito, tá? Quero comprar bateria para a igreja em Angola. Me pediram bateria. Então, preciso da vossa ajuda. Eu vi aqui no Brasil a bateria minimamente 2.500, 3.000 para cima. Então, a vossa ajuda vai realmente ser importante. Quem puder, apoia aí. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Pastor, vamos orar? Vamos orar para o povo rapidamente para encerrarmos essa live. Oremos em nome de Jesus Cristo. Pai amado, abençoa seu povo. Quem veio aqui, Senhor, com algum problema, que saia curado, saia consolado através dessa oração. Repreendemos o espírito de medo, pânico, o espírito da morte. Repreendemos o espírito satânico na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. De Jesus. E repreendemos obras malignas que afastam esse povo com Deus. Pai, coloca o espírito da santidade e vida da oração na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, que a sua graça, Pai, e a sua misericórdia cubra a vida de cada um e a família de cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Povo de Deus. Pastor, não sai ainda. Me segue no Instagram. De manhã teremos sempre vídeo no Instagram. Aqui no YouTube só vamos ter um vídeo por dia, que vai ser às 18 horas. Mas vou começar a colocar um vídeo no Instagram todos os dias, no período da manhã, ou às 12, 11 horas. Aqui só vai ter um vídeo. Então, me segue no Instagram e segue Pastor Carlos Cardoso. Inscreva-se no canal dele. Eu creio que serás muito abençoado. Homem de Deus, vamos nos despedir com o povo. Deus abençoe a todos. Mas, pastor, Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.